Bom dia a todas e a todos. Gostaria de dar início a esta comissão especial de estudos, informando que nós já temos a caminho, próximo a esta casa, de 2 vereadores que dariam um quórum. Mas aqui presentes, o vereador Ramos da Padaria, a vereadora Carol Ribeiro e o vereador Moreira. E a presidente desta comissão, Janete Rocha Pietá, que vos fala. Temos aqui também representantes do vereador Acácio Portela, que está também em deslocamento, e feliz de ter representantes da vereadora Genilda Bernardes, que acompanha essa audiência, bem como em deslocamento e representando o vereador Luiz da Sede. Eu gostaria de dizer que foi devido ao requerimento 508 de 2007 que nós constituímos esta comissão especial de estudo, considerando que no dia 24 de janeiro de 2017, a Defesa Civil, que gostaria de apresentar a todos que nos assistem direto pela TV Câmara, o coordenador da Defesa Civil do município, o senhor Valdir Pires, aqui à minha direita, e o engenheiro da Coordenadoria da Defesa Civil do município, o engenheiro Bruno Nogueira Maresca. Certo? Então, eu gostaria muito de agradecer a participação e o respeito da Defesa Civil para a população e também para essa comissão, porque é a primeira oitiva e estamos com a presença dos convidados. Gostaria também de informar que nós já temos um calendário. Esta comissão especial de estudos, ela se encerra em 5 de agosto, e nós já temos toda uma programação. Semana que vem, todas as oitivas são nas sextas-feiras, porque esta casa não tem espaço nas quintas, porque tem comissões. Então, as oitivas são realizadas na sexta-feira e nós estamos abrindo essa comissão especial de estudos com a presença dos nossos convidados da Defesa Civil. E eu gostaria também de dizer que nós recebemos ontem, eu recebi depois do fim da sessão, uma nova remessa de informações da Caixa Econômica Federal, que eu também não tive possibilidade de abrir, mas semana que vem nós conversaremos, porque quinta-feira é feriado, nós não teremos oitiva na próxima sexta-feira, e sim na outra. Então, tendo em vista que a Defesa Civil esteve no local desde o início, se assim for possível, nós gostaríamos de um relato breve da Defesa Civil a respeito, porque foi a Defesa Civil que chegou no dia, foi os primeiros a chegarem. Então, nós pediríamos que, se quiserem falar aqui do microfone, podem. Pode. O vereador Moreira já gostou. Isso. Se dirija. Se algum vereador tiver também alguma pergunta, podem fazê-lo. Vamos pedir aqui papel para anotar as perguntas. Bom dia a todos. Vamos fazer pergunta dupla. Bom dia, nobre presidente. Bom dia, senhor Valdir, o engenheiro que acabei esquecendo seu nome, Bruno, a nobre colega vereadora Carol Ribeiro, o nobre vereador Ramos da Padaria,
a assessoria do Luiz da Sede, a assessoria do Rafa Zamprônio, a assessoria do Portela e o público que nos assiste. E a assessoria da vereadora. Assessoria da vereadora Genilda. Da vereadora Genilda, desculpa. E da Janete também, porque aqui está. Sim, está aí minha assessoria. Muito tem bem. 3. Nós temos informação, Janete, que está chegando já o Zamprônio e o Luiz, e sem problemas podemos tocar em frente, sem problemas. Eu gostaria de perguntar, nobre Valdir, a Defesa Civil foi a primeira ou das primeiras a chegarem quando aconteceu o episódio do Portal Flora. Eu gostaria, não é nem tanto uma pergunta, um questionamento à Vossa Senhoria, mas sim uma colocação para a Vossa Senhoria discorrer daquilo que presenciou, porque, assim, nada melhor, ao meu ver, tecnicamente, do que os engenheiros da Defesa Civil para prestar um esclarecimento básico à nossa cidade e até a essa comissão de estudos, porque o que nós temos de mais sagrado é o nosso lar. E se o lar vem a ruir sem tremor de terras e outros fenômenos naturais, chega a ser mais do que complicado. Eu entendo que nesse país se brincam muito com as pessoas e com as famílias. Eu não falo de governo, não. Eu falo no geral, de maus empresários, de pessoas que usam de má fé, como nós já vimos no Rio de Janeiro, o prédio inteiro ruir e matar muita gente. Então, isso precisa mudar, precisa se aplicar leis mais duras nesse país. Eu estava discutindo hoje de manhã com o meu assessor no carro, que é mais fácil você matar um cidadão e não ir para a cadeia do que você roubar um par de chinelo. E essa é a verdade. Então, existe uma inversão de valores muito grande e isso precisa realmente mudar. Então, assim, nós estávamos questionando em nossas reuniões a estrutura, a planta baixa, ou seja, no nosso linguajar, as brocas, o diâmetro, a ferragem, a capacidade de peso que foi calculada, né? Nós temos a informação que foram feitas através de brocas e não de batistaca. Ela foi feita com um diâmetro de 30 centímetros, que a partir daí é broca, né? A partir de 30 centímetros é tubulão. O engenheiro, se puder me explicar, por favor, eu gostaria. E com 13 metros de profundidade. Claro que nós sabemos que tem cinco pavimentos, e ao meu ver, ao grosso modo, eu achei pouca a profundidade. Mas claro que existe um estudo através do solo, se é argiloso, se não é argiloso, se deu nega, se não deu nega. Por isso que eu sou a favor do batistaca. Porque o batistaca você bate, e de acordo com o cálculo, o peso que você vai impor, você deu nega para aquele peso, você para. Esse é o correto. Eu não gosto desse estrado. O engenheiro, óbvio, vai explicar, eles garantem que é seguro, isso, que é aquilo. Eu não acho. Cada um tem uma visão. Então, eu gostaria mesmo que vocês dois, por favor, discorressem da situação que vocês viram, para que essa comissão possa entender, compreender. E quem autorizou, se a Defesa Civil autorizou aquele pessoal voltar, se não autorizou, se garantiram que tinha segurança, se não tinha segurança. É isso que eu gostaria de saber de vocês. Por favor. O senhor coordenador da Defesa Civil, Valdir Pires, eu também tenho algumas perguntas. O senhor prefere respondê-las por parte? Por partes. Tá bom. Por partes. Bom dia a todos. A Defesa Civil foi chamada no dia 24 de janeiro para verificar algumas rachaduras e alguns estalos que estariam ocorrendo no condomínio Flamboyant. Nós estivemos lá com o engenheiro Ronaldo e verificamos... É o todo. E nós verificamos lá que o prédio, o bloco 3, ele estava com algumas rachaduras, algumas não, muitas rachaduras,
principalmente na parte das escadas. E, imediatamente, nós analisamos e interditamos o prédio, o bloco todo, né? São 5 pavimentos, como o nobre vereador citou, e eram 59 famílias. Imediatamente foi acionada a Caixa Econômica Federal, que é o órgão que deveria fiscalizar a obra, né? A empresa contratada é a Qualifest, e eles assumiram as custas, né? Todas aquelas famílias foram levadas para hotéis, e todos os custos foram feitos pela Qualifest. Agora, vereador, se houve ou não um problema na construção, um problema na estrutura do prédio, isso deveria ter sido feito a fiscalização pela Caixa Econômica Federal. A prefeitura de Guarulhos, ela não entrou com 1 centavo naquela obra. É uma obra federal do Minha Casa Minha Vida, e a fiscalização desse tipo de obra cabe à Caixa Econômica Federal, né? Então, nós optamos por interditar o prédio, porque verificamos as rachaduras, e imediatamente foi colocado lá um engenheiro da empresa, e eles se comprometeram, já no dia seguinte, já iniciar as obras que deveriam ser feitas e que foram feitas, né? Já a desinterdição ou a liberação para que as famílias voltassem, ela coube à SDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A Defesa Civil, ela vai e faz a interdição, a gente chama a SDU, e aí a SDU, a Secretaria da Habitação, fizeram todo um acompanhamento após a nossa estadia lá. E nós também voltamos lá 2 ou 3 vezes mais, mas a empresa ela arcou com todos os custos até a volta daquelas famílias. O prédio hoje ele está em condições de habitabilidade, não há risco iminente de queda, foram feitas as intervenções necessárias para a segurança do prédio. Se o Bruno quiser complementar alguma coisa, por favor, Bruno. Bom dia a todos. Só para complementar, então, referente ao seu primeiro questionamento, os primeiros a chegarem ao local foram os bombeiros. Não foi especificamente a Defesa Civil. Que com o que aconteceu no dia, os moradores teve esse colapso, né? Fizeram estalos na estrutura, e os moradores evacuaram o prédio. Então, eles acionaram o bombeiro e a Defesa Civil, consequentemente. Esse foi só do bombeiro. Referente à fundação, a gente trabalha com a vistoria. Então, nós olhamos as patologias, que é o resultado que a gente encontra no local. Nós não fazemos estudo de fundação, nem quais serão as medidas que a construtora irá fazer. Nós não verificamos qual vai ser essa remediação da estrutura. Que eu posso afirmar para você, referente à fundação também, que o bate-estaca ele é proibido em Guarulhos. Tem uma legislação específica disso. Sei disso, por isso que sou a favor de voltar. E só complementar do coronel que, após essa interdição que nós fizemos, foi uma análise feita por 3 engenheiros da Defesa Civil, junto com o coordenador, e alguns outros engenheiros também que estiveram no local, da habitação e de outras secretarias, SDU também. Também, no dia, tinha uma engenheira da empresa que eles estavam prestando reformas, porque o condomínio está na fase de entrega, e acionaram o coordenador da empresa também referente às obras. Então, todo esse conjunto de técnicos, junto conosco, nós
fizemos essa intervenção, então, para que fossem tomadas essas medidas, realizadas essas reformas e apresentar o laudo de qual o problema que estaria ocorrendo no local, para que as pessoas pudessem retornar. Por isso que nós fazemos a intervenção e as outras unidades das outras secretarias dão continuidade no processo. Com a palavra, o vereador Ramos da Padaria. Com a palavra, o vereador Ramos da Padaria. Bom dia a todos os representantes aí dos nossos vereadores, toda a mesa, está de parabéns, representante aqui da Defesa Civil. Eu acho que as únicas pessoas que se preocuparam realmente com esse estudo foi o próprio governo que mandou seu representante, porque é vergonhoso, nós estamos aqui praticamente terminando essa comissão de estudo e a Caixa Econômica Federal, infelizmente, mandou um CD. Eu acho que é uma vergonha. Que nós deveríamos dar continuidade a esse trabalho, com certeza, porque o nosso povo, aqui nós estamos fazendo os estudos, estamos sabendo o que aconteceu, mas vai ficar por aqui. O que é que precisamos fazer? Fazer uma comissão de inquérito para encontrar os verdadeiros responsáveis por aquela catástrofe, que é uma vergonha o que aconteceu ali. Aquelas pessoas que estão lá, não sei onde se encontram, quem é que está auxiliando essas pessoas? Isso é vergonhoso. Então, eu acho que é uma obrigação, como a senhora Janete Pietá, que eu tenho um respeito muito grande, pode também já começar a fazer essa comissão de inquérito para nós procurar, para nós se encontrar os responsáveis, porque essas pessoas que nós deveríamos encontrar, para poder devolver ao povo, aquelas pessoas humildes que foram colocadas ali em cima de um prédio todo rachado, aquilo é uma humilhação muito grande. Tiraram da sua área de risco e colocaram num prédio de barro. Aquilo ali para mim é uma horca. Aquilo é vergonhoso que isso acontece na nossa cidade. Então, deixo aqui o meu apelo e vamos convidar mais vereadores para a gente apurar aquela pouca vergonha. Porque tem responsável sim, nós vamos encontrar. Porque se depender desse vereador, nós vamos encontrar sim o responsável pelaquela vergonha que fizeram na nossa cidade. Porque é fácil construir um prédio, pintar na cor que querem e depois de 2, 3 meses está indo de água. Está caindo, aquilo ali é vergonhoso. Então, eu tenho certeza, tenho dúvida, que ninguém se arriscaria, mesmo o senhor falando que não tem risco de desmoronar aquilo ali. Mas eu não tenho coragem de morar lá. E também não aconselho aquelas pessoas que saíram voltar, que procuram o seu direito. Essas pessoas têm que ser indenizadas. É vergonhoso o que se acontece. Precisa ser indenizado. E que, de fato, dê uma moradia digna a esse povo. Então, está aqui o meu apelo, e vamos sim dar continuidade a esse trabalho, eu faço questão. Mas agora, uma comissão de inquérito para apoiar e trazer esse responsável aqui para falar para o povo o que aconteceu, que tipo de cimento foi colocado ali, se foi com areia, acho que foi com areia da praia, não é possível. Porque na praia não deve não pagar, encosta lá e enche o caminhão e traz. Porque fazer uma construção daquela é vergonhosa. Muito obrigado e deixo aqui nosso apelo e tenho certeza que a nossa querida presidente, vamos se aprofundar nesse trabalho e vamos mostrar para o povo quem é os verdadeiros responsáveis daquela porca vergonha. Obrigado. Bom, eu quero agradecer muito. Chegou o vereador relator, Rafa Zamprônio. Já quer falar, Rafa? Pela ordem, senhora presidente. Pois não. Presidenta Janete Rocha Pietá, todos
que estão aqui, as autoridades, assessorias, representantes também das nossas secretarias, público que nos assiste. É muito importante que, como relator, uma das principais peças dessa comissão de estudo, a gente possa dar uma palavra para todos vocês. Mesmo não estando presente aqui, o meu assessor, PH, se fez presente, ele que é o assessor da parte comunitária e está acompanhando Minha Casa Minha Vida desde junho do ano passado, né? Desde quando as famílias foram entregues, bem antes da campanha, inclusive auxiliando aí junto com o Corpo de Bombeiros na remoção das famílias, porque as mesmas não conseguiram carreto da prefeitura, né? Antes de mais nada, gostaria de saudar a presidenta, falar que está conduzindo o trabalho muito bem, saudar os meus amigos, colegas, companheiros de Câmara, e só fazer um adendo e uma justificativa, né? Eu estava acompanhando a sessão, eu vi que a presidenta se manifestou em meu nome, né? Eu agradeço a justificativa, mas como vereador eu tenho independência e eu mesmo posso dar a minha justificativa perante as minhas ausências, né? Acredito que não cabe a presidência justificar quando eu não peço. Então, só para os senhores ficarem cientes, eu estou com um atestado aqui de doação de sangue por 2 motivos. Uma, porque estamos na campanha do Junho Vermelho, e outra, que a minha assessoria, na madrugada, se mobilizou inteira para poder ver uma questão pessoal, familiar, para tentar salvar uma vida. Então, eu estava no Hospital Estela Maris, deixarei aqui com a presidenta para poder estar nos autos aqui desta audiência, e também gostaria de agradecer as respectivas considerações em meu nome, mas gostaria de estar presente quando essas considerações são feitas, porque o vereador tem a independência de se justificar. Caso ele não autorizou essa justificativa, acho que não vejo por que citar esse vereador, falou que o mesmo não acompanhou, sendo que a minha assessoria foi a primeira a estar presente quando aconteceu aquele terrível acontecimento e continuou presente nas semanas seguintes, né, até com relatórios. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, falar que como relator vou trabalhar em parceria com a minha parceira de Câmara, Janete Rocha Pietá, porque eu vejo que essa é uma questão apartidária, não tem nada a ver em ser oposição ou ser governo. Nós temos que fazer uma comissão de estudos para apontar quem são os responsáveis. E, na minha opinião, essa comissão de estudos poderia muito bem fazer com que virasse uma comissão de inquérito, porque o que a gente vê, o que a vereadora viu, o que os vereadores viram, o que eu estive junto com o pessoal da Defesa Civil, tanto eu, como antes de ser vereador, ser bombeiro civil da parte técnica e conhecer um pouco da questão, eu acredito que isso vai muito mais além de uma comissão de estudos. É um primeiro passo que a vereadora idealizou, mas eu tenho certeza que se isso se aprofundar, a gente consegue e deve também realizar uma comissão de inquérito, porque o que aconteceu foi uma violação ao direito da vida daquelas famílias. Então, eu agradeço a presidenta por poder justificar a minha ausência, mas eu uso o meu direito de poder me auto-justificar, porque em nenhum momento eu deixei essa comissão a esmo. Eu sempre fiquei preocupado com o que acontece, estou presente aqui e tenho a certeza, presidenta, que o relatório vai ser totalmente parcial e nós dois juntos, junto com os vereadores, vamos buscar algo que seja tangente e tenha um equilíbrio e consiga constatar realmente quem foi de fato os responsáveis. Então, muito obrigado pela atenção, agradeço também a senhora pela condução dos mandatos, agradeço aos vereadores e assessoria aqui presente, mas gostaria de deixar claro as minhas justificativas e também que em momento nenhum eu deixei de colocar em segundo plano essa comissão de estudo. Este vereador, que é o relator, com muito orgulho, através do apoio da Janete Rocha Pietá, vai apresentar um relatório totalmente conciso, equilibrado e apartidário. Muito obrigado, que Deus nos abençoe nessa reta final. Estamos hoje numa oitiva e temos aqui a Defesa Civil, a qual nós podemos solicitar informações. Então, é isso. Neste momento, nós estamos na fase de perguntas aos dois, o coordenador, Coronel Valdir Pires, e o engenheiro Bruno. Então, a primeira questão que eu gostaria de colocar é o seguinte: em primeiro lugar, o objetivo dessa comissão de estudos é exatamente a defesa da população. Em segundo lugar,
São 59 famílias, como muito bem disse o coronel Valdir Pires. Coronel e o engenheiro Bruno, eu vou ficar aqui mesmo porque tem microfone para fazer as perguntas, porque agora é uma oitiva. Na oitiva a gente pergunta, depois nós teremos a possibilidade de, em conjunto, fazer uma avaliação coletiva da comissão indicada para esse estudo. Eu tenho aqui um estudo da Solofund. A Solofund foi a empresa indicada para fazer o laudo do ocorrido no Portal Flora, especificamente no bloco 3 do condomínio Flamboyant. Eu gostaria de saber, aqui tem fotos, uma foto 7, o senhor, não sei se o senhor teve acesso. Teve acesso. As rachaduras que aqui se apresentam, eu não sei se é possível focalizar melhor. Aqui é uma rachadura, teve rachaduras e teve também fissuras. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor, ao coronel Valdir Pires e ao engenheiro Bruno, os senhores, quando estiveram lá, no dia, os senhores viram em loco essas rachaduras, principalmente no apartamento 1 e 2, se não me engano, do bloco C. A outra pergunta que eu gostaria de fazer à Defesa Civil é o seguinte: nós estivemos fazendo visitas ao local. Eu também já estive 3 vezes no local, mas no local, quando nós fizemos a vistoria técnica, nós percebemos rachaduras na ligação entre o bloco 1 e o bloco 2. Tem eu posso mostrar aqui na planta, tem a escada, né? Então, eles fizeram de uma forma contínua. E está havendo um aprofundamento de uma rachadura entre o apartamento 1 e 2 e o vão da escada. Além disso, nós fizemos uma vistoria, um olhar em todo o prédio, e na parte de cima, no telhado, eu, inclusive, subi, não cheguei a concluir a minha subida, mas até onde eu fui na escada, deu para ver que na parte do telhado está havendo uma inclinação e havendo poças d'água. E os moradores que já voltaram e já estão lá desde o dia, o sinistro ocorreu no dia 24 de fevereiro, e os moradores voltaram, janeiro, 24 de janeiro, e os moradores voltaram no dia 17 de fevereiro. E eles estão reclamando, na visita técnica que nós fizemos, inclusive com a presença do engenheiro Bruno, eles estão reclamando que no apartamento 1 e 2, que é o que fica, vamos dizer, os senhores conhecem muito bem a conformação do prédio, à frente do condomínio Flamboyant tem aquela área coletiva atrás, que eu vou considerar como leste a parte da frente, que seria os apartamentos 3 e 4. E a parte do fundo, que dá, para meu ver, para oeste, fazendo uma divisão geográfica muito simplificada, a oeste ficam os apartamentos 1 e 2. E nesses apartamentos 1 e 2 estão ocorrendo problemas de
Quando chove, a água, existe um retorno da água do banheiro chegando até a sala. E na parte de cima, na nossa visita, nós vimos que tinha uma umidade muito grande nas paredes, mas não em algumas paredes, em todo o apartamento há uma profunda umidade. Então, eu sei que essas perguntas que eu estou fazendo, elas são perguntas decorrentes de uma visita. E os senhores podem se sentir à vontade de responder ou não. O Bruno estava lá, né, engenheiro Bruno, no dia que nós fizemos. A outra questão é o seguinte, então, é visível um remendo a oeste na parede, próxima às janelas do apartamento 1 e 2, porque 1 e 2, no sentido, no quarto andar, é 41 e 42. Né? Então, está havendo esses problemas. Os moradores estão se sentindo inseguros porque está havendo estalos à noite. Eles estão sentindo estalos, eles estão ouvindo estalos. E a outra pergunta que eu gostaria de fazer é que, na parte de baixo, tem um pequeno quintal e ali tem um poço de drenagem. E, segundo os moradores, o poço era menor. E depois do sinistro ocorrido no dia 24, aumentaram o tamanho dos poços para ter maior drenagem. Isso significa que está havendo problemas de água, né? Infelizmente, na reunião passada desta comissão, nós nos sentimos incapazes de avaliar, porque as plantas apresentadas no momento não nos davam condições de ter clareza. E eu quero deixar bem claro aqui nessa que uma comissão de estudo é uma coisa séria. E nós não podemos chamar uma CPI sem ter fundamentos para dizer o que a comissão de estudo, ela visa defesa da população. Eu não tenho medo de CPI. Não é CPI, não, de SEI, Comissão Especial de Inquérito. Mas nós não podemos tomar nenhuma iniciativa, e principalmente eu sendo arquiteta, sem chegar a um fundamento que é necessário qualquer coisa. Eu acho que o mais importante dessa comissão é a defesa das 59 famílias. O tempo todo, nesta comissão, eu nunca me referi partidariamente, mas sim na defesa da população. E isso estamos fazendo, aqueles que aqui participam. O nosso objetivo é a defesa dos moradores, dos 59 moradores do bloco Flamboyant, do Portal Flora, e, mais do que defesa, dar segurança a essas famílias que se sentem desamparadas, com medo. É claro, qualquer pessoa que está nos assistindo e os que estão aqui sabe, se ocorrer qualquer problema de mobilidade, de barulho, ora, quem está morando ali sente-se inseguro. Na conversa que eu tive com os moradores do apartamento 3, do bloco 3A, eles falaram que o piso da parte hidráulica foi trocado, porque há um afundamento. Tinha trincas. E também o apartamento 42C nos apresentou o problema de que, quando chove muito, alaga.
outras questões, não é pertinente a questão dessa oitiva, que é a questão de que eles perderam todos os móveis, que eu acho que esta comissão tem que indicar à construtora, Qualifest, a obrigação da indenização. Mas a outra questão, e aqui eu não sigo nenhum momento, apesar de dizer que as mulheres são muito emotivas, eu trabalho muito com a razão e com foco no que faço e com responsabilidade também. Então, eu gostaria de fazer outra pergunta. Lendo toda a documentação que nos foi apresentada, e não no ouvir falar, mas no ler nos documentos que tem aí atrás e nós tivemos acesso, nós vimos que as paredes elas são estruturantes. Então, eu gostaria de saber se for competência da Defesa Civil, se a Defesa Civil sentiu alguns problemas desse nível. Para uma parede estruturante, né, ela precisa de um MPA com grau de resistência. Essas rachaduras que eu pergunto aqui do apartamento da foto 7, elas podem ser decorrentes da não utilização de um material adequado para a construção dessa parede estruturante? É uma pergunta. E, finalmente, eu gostaria de agradecer muito a presença da Defesa Civil e dizer, vereador Ramos, que nós chamamos também a SDU, que não veio. Nós precisamos de ter a presença também da SDU. E chamamos a Caixa Econômica. E a próxima audiência será feita com a empresa que construiu. Então, nós não podemos ficar só num discurso de propostas futuras. Nós temos que aquilatar o problema real das famílias agora. E a conclusão ela será feita no dia entregue até o dia 5 de agosto, que é o prazo. Até lá, nós temos que ter como meta que nós temos que checar todas as possibilidades, fazer todas as perguntas necessárias para que depois tenhamos uma conclusão. A conclusão não pode ser no início, a conclusão ela é final. Primeiro, a gente tem que estudar em profundidade e, no coletivo, chegarmos às conclusões. Eu espero que até fim de julho a gente seriamente chegue à conclusão. E a conclusão que o coletivo chegar, nós levaremos avante. Mas agora nós estamos na fase de estudo, na fase de oitivas. Então, vamos estar aqui e temos a presença de 2 ilustres convidados que eu quero novamente agradecer, e aquelas questões que os senhores não se sentirem, não quiserem responder, estão livres. Mas eu agradeço de qualquer maneira e gostaria de saber o que vocês, como técnicos de segurança da Defesa Civil, podem nos dar alguns indicativos para o nosso trabalho de estudo. Muito obrigada. Pela ordem, vereador Rafa Zampronho. Não sei, está funcionando agora. Pela ordem, presidenta, só para complementar a sua questão para o coordenador e para o engenheiro, gostaria de saudar aqui na mesa Coronel Valdir Pires. Do Rafa Zampronho, um minutinho. Sim. No início dos trabalhos, sim, o senhor não estava aqui, o coordenador da Defesa Civil pediu o seguinte, que depois da fala de cada um, ele responderia. Então, sim, ele me responde
e logo em seguida eu lhe dou a palavra pela ordem, não, para fazer as perguntas necessárias. Não, na verdade, não gostaria de fazer perguntas agora, não, senhora presidenta. Só queria respeitosamente saudar o meu coronel e também saudar o engenheiro, ao qual tenho grande estima, e parabenizar pelo trabalho à frente da coordenadoria e principalmente pelo corpo de bombeiros que o senhor atuou antes, tá bom? Só por forma de respeito, cujo eu aprendi com meu pai, capitão Neoberto, que trabalhou com o senhor. Respeitosamente, senhora presidente. Obrigado. Ô, vereadora, nós estivemos lá no local e retornamos lá por várias vezes, 2, 3 vezes, e retornaremos lá quantas vezes for necessário. Logo após o dia 24, a Prefeitura se fez presente lá com várias secretarias. Então, a Secretaria da Habitação, nosso colega secretário Tenório, esteve lá praticamente todos os dias, ele ia lá todos os finais de semana, fez várias reuniões com os moradores e na realidade, o que acontece a responsabilidade por aquela obra é da Qualifest, é da construtora. Ela tem 5 anos para consertar, digamos assim, o que foi feito errado, se é que foi feita alguma coisa errada. Agora, a Defesa Civil, ela foi e no dia ela verificou que havia necessidade de interdição do prédio, porque as rachaduras elas eram gritantes e não precisa ser técnico no assunto, não precisa ser engenheiro para saber que realmente aquele prédio ele corria sim risco de desabamento. Porém, com as intervenções realizadas pela empresa, e a própria empresa contratou uma outra empresa para fazer um laudo, e eles fizeram todas a Solofund, né? É uma empresa contratada pela Qualifest. E eles realizaram aqueles procedimentos que garantem, pelo menos por hora, a estabilidade do prédio, né? Todos as famílias, aquelas 59 famílias, elas retornaram, se não me engano, no dia 17 de fevereiro, né? 17 de fevereiro. E estão morando lá, ou seja, as intervenções foram realizadas. Logicamente, se houverem novos problemas, novas rachaduras, retornaremos ao local sempre que solicitados para garantir a segurança daquelas famílias. Tá? A Prefeitura Municipal de Guarulhos ela está atenta ao ocorrido e os nobres vereadores, se assim definirem e acharem por bem abrirem uma comissão de inquérito, estaremos aí sempre à disposição para todas as informações que formos solicitados. Tá? Você quer completar alguma coisa, Bruno? Você quer dar uma olhada? Mas eu gostaria de reafirmar uma pergunta, porque aqui é oitiva a pergunta. Eu não estou fugindo de nenhuma conclusão, mas aqui não é ainda o momento da gente finalizar os trabalhos. A gente está num processo de discussão do problema. E aí eu queria perguntar, o engenheiro Bruno esteve presente comigo. Engenheiro Bruno, eu fiz uma pergunta em relação àquela rachadura entre o apartamento 1 e 2, que na parte de cima é 41 e 42. O senhor viu aquela rachadura? Como o senhor avalia a questão? Eu fiz perguntas muito técnicas. Primeiro, aquela rachadura entre o vão da porta e as escadas, na parte superior, o senhor estava lá e viu. Eu fiz uma pergunta também muito técnica em relação à questão da ampliação
do poço de drenagem na parte do quintal. Eu fiz uma pergunta muito técnica também em relação à questão do retorno da água, que o senhor estava lá quando as famílias cobraram essa questão. É lógico que os senhores, no início dos trabalhos, deixou bem claro, e eu também sei, que a responsabilidade daquele prédio é federal e é da Caixa. A responsabilidade quem leu os documentos sabe disso. Nós, inclusive, levantamos na oitiva passada os nomes dos técnicos que assinam, mas eu gostaria, assim, é uma oitiva, eu agradeço, mas gostaria de saber se o senhor engenheiro Bruno deixou bem claro que o olhar da Defesa Civil é um olhar da patologia, correto? A patologia é a rachadura, encharque. Eu gostaria de saber, também o coronel Valdir Pires, ele disse-nos que, neste momento, não há risco de queda. Neste momento. E que a empresa tem 5 anos para fazer as intervenções e as reformas. Portanto, uma das coisas que essa comissão pode encaminhar é isso, essa questão das reformas necessárias. E aí eu voltaria a perguntar, tendo em vista o olhar da Defesa Civil, tendo em vista as questões das patologias apresentadas, como é que, tendo em vista que ainda tem um prazo de 5 anos, porque a obra foi entregue em dezembro, portanto, ainda a nossa intervenção pode ser da reforma necessária no prédio do bloco 3, do condomínio Portal Flora, especificamente do residencial Flamboyant. Como é que os senhores da Defesa Civil veem isso? Eu não tenho nenhuma dúvida em relação à retidão da Defesa Civil, a presença da Defesa Civil no dia, junto com os bombeiros, não tenho nenhuma dúvida da responsabilidade da Prefeitura, mas aqui é uma oitiva, então a gente tem que fazer perguntas sobre o olhar dos estudos dos documentos, se tem mais alguma coisa a acrescentar em relação a essas perguntas que eu acabo de fazer. Essas perguntas eu vou retorná-las à Qualifest, né? Todas as perguntas que eu estou fazendo agora, eu vou fazer na Qualifest também. Muito bem, então. Referente às patologias que geram o risco para a edificação, que nós identificamos no dia, que foram o prédio é composto, a edificação com 2 subblocos, sendo 30 apartamentos de cada lado, que dá um total de 60. Que são 3 escadas, 3 corpos de escada, que ligam esses 2 subblocos. As rachaduras foi na ligação entre a escada e o subbloco, nas 3, do térreo até o 5º andar. Uhum. E foi instantânea, foi naquele dia, naquele momento. Então, é isso que gerou o nosso risco iminente. O tempo que foi causada essa patologia e também a proporção dela. E é isso que é o nosso trabalho de verificação do risco. Referente às medidas que eles tomaram, eles aplicaram, conforme está no laudo, uma junta de dilatação nessa rachadura que foi gerada no dia. Quanto ao mérito do procedimento que eles adotaram, tudo isso está laudado por um engenheiro que é responsável pelo tratamento dessa patologia. Então, nós não vamos entrar, né, nesse mérito, porque ele vai falar para vocês também na próxima. Uhum. Também tem uma outra parte que aí é paralelo, que é a gestão do condomínio. Então, infiltrações em forro de gesso, refluxo de esgoto, isso é gestão do condomínio.
Então, tem algumas coisas que é a parte do risco. O que a gente olha, então, são para a Defesa Civil, que é o principal que gerou esse perigo, esse risco iminente, foram as rachaduras da caixa de escada, que foram tratadas e será relatado pela construtora nas próximas oitivas. Eu estou satisfeita com as respostas. Eu gostaria de saber se a vereadora Carol e o vereador Rafa Zamproni, Carol Ribeiro, tem alguma questão a perguntar aos dois. Está melhor agora? Eu gostaria de saber se os vereadores que ainda não perguntaram, a vereadora Carol Ribeiro e o vereador Rafa Zamproni, se tem alguma questão para a Defesa Civil. Por favor. Pela ordem, senhora presidenta, Janete Rocha Pietá, gostaria de poder fazer algumas questões ao coordenador, Coronel Pires, se a senhora permite. É o momento oportuno. Muito bom. Então, eu gostaria de fazer umas questões e peço também a sensibilidade dos nossos pares vereadores também que possam fazer as suas colocações ou endossar os meus questionamentos ou refutá-los, né? Coronel Pires, com base na sua vivência, até a vivência militar, que eu digo, o senhor que, além de ser coronel do Corpo de Bombeiros, é um militar, um policial militar, nós vimos aqui algumas questões referentes à comissão de estudos, né? A qual eu jamais desqualifiquei. Quando eu subi ali na tribuna, foi simplesmente para colocar e falar sobre uma questão pessoal minha. Acho que, de acordo com a lei do regimento, só para o senhor entender, o relator tem a prerrogativa de já encaminhar algumas questões, né? Porque a gente já tem o nosso entendimento inicial e ele vai evoluindo de acordo com a comissão da evolução da comissão de estudos. Então, o relator ele tem essa prerrogativa de encaminhar o seu voto ou encaminhar suas questões preliminares sempre que achar necessário. Eu queria entender do senhor, como o senhor é bombeiro também, meu pai foi, eu também sou da parte civil, e a presidenta deixou muito claro que é uma questão de vidas, né? E isso me preocupa bastante. Se o senhor vê indícios fortes e contundentes para que essa comissão de estudos, caso tenha um relatório favorável para tal, evolua para que a gente de fato possa exercer nosso papel legislativo para condenar os responsáveis, né? Eu queria saber do senhor, que o senhor é uma pessoa técnica que trabalhou a vida inteira salvando vidas, se é viável esse questionamento. Obrigado. Vereador, o que vocês vão concluir nessa comissão de estudos, não me cabe aqui julgar, né? Vocês estão conversando com os vários agentes que por lá participaram, né? Não sei se vocês já chamaram a Caixa Econômica Federal, a Qualifest. Nós estamos aqui para colaborar com o Legislativo, né? A função de vocês é levantar, arguir todos os agentes que participaram desse evento e, por fim, relatarem. Agora, se vocês vão pedir a abertura de comissão de inquérito ou não, aí não cabe a mim opinar, né? Eu acredito que... Eu acho que há indícios, sim, para que se peça uma comissão de inquérito. Pelo ocorrido, pelo que aconteceu, pelo o que não aconteceu, né? Porque é uma obra pública que deveria ser fiscalizada pela Caixa Econômica Federal. Volto a repetir, a Prefeitura entrou apenas com o cadastramento das famílias. Esse foi o papel da Prefeitura, né? Então, eu acredito sim que há indícios, sim, para que seja essa comissão de estudos se torne uma comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigado, coronel. Era só essa questão que eu queria saber.
mas da parte técnica mesmo, vamos continuar com as oitivas e ter essa finalização do relatório. Mas eu endosso também como questão preliminar até para a presidenta que há indícios, sim, desde o começo, certos de responsabilidade de alguém. Concordo que a prefeitura entrou com o seu cadastramento, então acho que não cabe à prefeitura responder nesse momento por nenhum mérito passado, mas a construtora, que tem a obrigação de abrir vidas, né, de cobrir sobre o teto que ela construiu vidas, possivelmente, de acordo com o que o senhor está relatando, a gente vai pensar muito bem, junto com os vereadores aqui que compõem essa comissão, como é que encaminharemos as conclusões desse relatório, senhor Coronel. Obrigado aí pelos esclarecimentos e também pela sua análise técnica, tá bom? Obrigado. Sem mais questões, senhora presidenta. Senhor presidente, eu voltaria a dizer a todos que a conclusão ela deve ser apresentada dia 5 de agosto. E tem um ditado popular que diz o seguinte: não se passa o carro na frente dos bois. E sendo uma comissão de estudos, todas as hipóteses podem e devem ser levantadas. Mas nós como legisladores, nós ainda não ouvimos a Qualifest. Nós chamamos e não esteve presente a Caixa Econômica Federal, que é a responsável de fiscalizar. Ela nos mandou ontem, tem aí o envelope, eu entreguei ao Marcílio, foi, Marcílio, te entreguei? Nos mandou ontem mais informes por vídeo. Por vídeo não, por CD. Eu, aliás, falei aqui no início que a Caixa Econômica Federal está se relacionando com a gente, enviando CDs, mas não veio, porque uma comissão de estudos não tem um papel impositivo de trazer, mas ela tem sido parceira no sentido de mandar informações. Eu não posso dizer quais as últimas informações, porque na última reunião que tivemos aqui, com a presença de alguns vereadores, e deu quórum com o Lauri chegando depois que alguns já saíram, nós pedimos os projetos de execução da obra. Nós pedimos os projetos complementares. Eu quero dizer que essa é uma comissão técnica de estudos. Ela precisa de ter conhecimentos técnicos do que se trata. Então, nós pedimos projetos de execução da obra da Fundação, pedimos projeto de execução da obra das paredes estruturais. Isso significa até que a empreiteira, a gente pode pedir que traga exemplo, porque toda obra você tem que guardar durante 5 anos alguns exemplares dos materiais utilizados. Então, é uma coisa séria. Então, nós pedimos também um projeto hidráulico de escoamento, nós pedimos projeto elétrico, pedimos projeto de lajes e as escadas. Nós estamos fazendo um trabalho sério, como é a nossa característica, e nós queremos muita transparência e muita tranquilidade, porque o objetivo de uma comissão de estudos é dar subsídios à própria Câmara, a partir desse requerimento que nós fizemos. Também nós encaminhamos esses estudos, se for necessário, para o Ministério Público, para penalizar. Mas eu quero voltar a dizer que não é ainda o momento de conclusão. Nós ainda estamos no momento de estudos, de pesquisa, para concluirmos posteriormente, né? Eu gostaria de saber da vereadora Carol se gostaria de fazer alguma pergunta.
Não? Senhora presidenta, para complementar a questão de ordem aqui, só para entender um pouco do regimento dessa comissão de estudos, todo o questionamento que este relator faz, a senhora encaminha junto? Porque eu fiz um questionamento para ele de uma forma técnica e a senhora está justificando o meu questionamento. Eu só gostaria de saber se faz parte do regimento a senhora fazer isso, porque até então eu não fiz nenhuma conclusão, apenas fiz uma questão de ordem aí para o coordenador, uma questão técnica, de acordo por eles ser bombeiros e salvar vidas, e como relator eu tenho a prerrogativa de encaminhar já algumas questões preliminares do meu relatório. Só queria entender se todo questionamento a senhora encaminha dessa forma, porque senão a gente não consegue, né? Porque vira uma réplica, né? Eu não sei se pode ter réplica desse jeito. Relator, aqui eu não sou dona da verdade, tenho um regimento. Sim. E nós temos pela casa a indicação de que é o doutor Marcílio, que está aqui me dando, nos dando Sim, assessoria, e eu não tenho a resposta a tudo, mas eu gostaria que o senhor, por favor, se acalmasse, para o senhor, por favor, entrasse no circuito do trabalho. Aqui não é momento ainda de conclusão. Nós fizemos um calendário de trabalho. No calendário de trabalho, nós estamos nas fases da oitivas. Oitivas significa ouvir quem nós convidamos, fazer perguntas. No próximo dia 16, que não teremos oitiva. Depois do dia 16, nós teremos a oitiva da Qualifes, que é a construtora. E depois dessa oitiva, nós faremos uma reunião de trabalho. E tudo que o senhor está falando, o senhor relator, está sendo gravado. Portanto, nada vai ser perdido. E depois da última oitiva, nós faremos uma reunião de trabalho para levantar todas as ideias levantadas por todos os vereadores, não só pelo relator, para poder encaminhar a Vossa Excelência, independente das conclusões que Vossa Excelência possa ter. Então, eu fiz perguntas aqui ao assessor, doutor Marcílio, e o doutor Marcílio me orientou na seguinte informação, que o senhor fizesse com mais clareza essa questão, né? Pode falar com ele, então, para ele não sentir que é questão pessoal, que o senhor fizesse de uma forma mais clara a questão que o senhor me levantou, porque eu me dirigi ao responsável pelo nosso trabalho frente à casa, que é o doutor Marcílio. E, por isso, eu não sei se as colocações que eu fiz respondem à sua pergunta. Se não responde, eu gostaria que o senhor fizesse com maior clareza, porque eu estou falando, e sobre isso eu quero me manter firme. A fase é de oitivas, não passemos por cima. Eu, inclusive, anotei a sua fala, e o senhor sabe o que o senhor falou, e está gravado. Portanto, não há forma nenhuma de perder. Agora, as conclusões do trabalho elas têm que ser coletivas, feitas em trabalho coletivo por esta comissão. Esse é o entendimento humilde dessa presidência. Ok, senhora presidente, obrigado pelas respostas. Só para poder orientar a senhora e o senhor Marcílio, eu dei uma breve lida nas questões aí da SEI, e sei que o relator tem independência para poder fazer os seus questionamentos sem réplica, né? Então, eu só perguntei para o Coronel Pires qual que é a opinião dele, sendo que ele já foi um policial militar, referente às questões que ele encontrou.
terminando aqui o questionamento, espero que a gente não entre no embate ou num confronto, para os outros vereadores poderem falar, ou endossar o que eu disse ou não. Eu só falei para o público presente, quem nos assiste, que a relatoria ela já pode encaminhar algumas questões preliminares. Questões preliminares não são conclusivas, são apenas questões preliminares que vão guiar o nosso parecer. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer o coronel pela resposta e dizer que a resposta foi bem técnica e eu fiz um questionamento de uma forma bem clara. Como relator, eu tenho que ser independente e eu acho que não cabe um embate aqui. Eu gostaria que as minhas questões fossem respondidas pelo coronel e só ele então, e não tivessem réplica na minha questão, porque a minha independência como relator, como nos autos e na nossa lei aqui da SEI, diz que eu tenho, entendeu, senhora presidenta? Então, de maneira nenhuma quero concluir antes do que aconteça, mas é a minha responsabilidade encaminhar algumas questões interessantes, visto que eu e o coronel partilhamos de uma mesma história, e minha família também, me preocupo com as vidas das pessoas que lá estão, e fiz um questionamento para ele válido, se como ele, uma autoridade, e também uma autoridade responsável por salvar vidas anteriormente, e agora, na Coordenadoria de Defesa Civil, se ele viu indícios para a gente poder futuramente prosseguir. E eu estou muito calmo, senhora presidente, tranquilo, apenas a senhora tem uma fala um pouco mais mansa, e eu tenho uma fala um pouco mais agitada. A tranquilidade existe, vamos seguir os nossos trabalhos, os meus questionamentos foram feitos, espero que não haja réplica em cima deles, porque isso vai de encontro ao nosso trabalho, né? Tenho que ter a minha independência, e se tem que ter uma réplica, é do coordenador, não da senhora. Obrigado. Os outros vereadores, passo a palavra caso alguém queira fazer, e peço desculpa por me alongar. Como presidente, os trabalhos têm sido sempre de uma forma tranquila no nosso trabalho, e cada um pode falar o que quiser, e as conclusões que eu vou estar encerrando essa discussão, dizer que aqui ainda é uma comissão especial de estudos. É comissão especial de estudos. E que o objetivo delas é a defesa das 59 famílias que lá moram, e são 60 apartamentos, e essa Câmara tem que ter uma responsabilidade muito grande no encaminhamento de propostas para a Comissão Especial de Estudos. Vereador Moreira, vamos encaminhando para as conclusões. Não sei se o vereador Luiz da Sede está chegando, mas eu gostaria que todos... Não. Eu gostaria de perguntar, para encerrar os nossos trabalhos, as considerações finais, e já agradecendo muito ao coronel Valdir Pires pela sua presença, agradecendo muito ao engenheiro Bruno, e eu peço agora os vereadores que quiserem fazer alguma consideração final ou alguma questão a mais que possa ter surgido aqui durante o nosso trabalho. Pode, vereador, à vontade. Não chega, tem que ser lá. Chega sim, está ótimo. Está ouvindo? Só quero, coronel, agradecer a respeitosa presença, valiosa presença, dizendo com o seu gesto que está presente na cidade de Guarulhos para o que der e vier. Agradecer ao engenheiro Bruno, agradecer aos nobres colegas vereadores e as suas assessorias, e a nossa presidente dessa comissão de estudos. Isso é importante porque as autoridades competentes dessa cidade, sempre quando convidadas, se fizeram presente. Isso, eu já fiz audiência pública da Comissão de Assuntos de Segurança Pública e consegui juntar aqui, nesta casa, todos os segmentos da segurança dessa cidade. E com Vossa Senhoria não foi diferente. Muito obrigado.
administração da nossa cidade sempre se fará presente quando solicitado. Isso é uma determinação do nosso prefeito Guti, e a relação com o legislativo ela tem que ser sempre republicana. Nós não estamos aqui, prefeitura fazendo uma coisa e o legislativo fazendo outra. Nós estamos caminhando sempre para um lugar comum, que é bem servir esses nossos 1.300.000 clientes. Então, nós estaremos sempre presentes quando solicitados, nobre vereadora, nobres vereadores. Muito obrigado. Quer fazer? Aproveitando que meus colegas se absteram, queria saudar o Coronel Pires, o engenheiro Bruno, na pessoa do Coronel Pires, toda a equipe da Defesa Civil, dizer que eu acompanho o trabalho do senhor, não vou falar há décadas, mas há alguns anos, e tenho certeza da capacidade, do entendimento e da idoneidade que o senhor trouxe para essa comissão de estudos. Também gostaria de saudar a nossa presidenta, Janete Rocha Pietá, pela condução brilhante dos trabalhos, e queria dizer para o público de casa que nos assistem, que o bom da democracia é a gente distinguir duas palavras, né, presidenta? Que é o conflito e o confronto, não é verdade? O confronto não é legal para nenhuma democracia. O confronto só gera choque. O confronto só gera marcas. O confronto não leva a gente a lugar nenhum. O interessante numa comissão de estudos, em qualquer comissão ou audiência, é o conflito. Conflito de ideias, conflito de ideologias, conflitos de posicionamentos, e que os mesmos sejam respeitados sem ser rebatidos. Afinal, estamos no início, como a própria presidenta falou, e é importante que cada um garanta a sua fala e os seus encaminhamentos iniciais. Gostaria de agradecer à presidenta por garantir o direito democrático deste vereador de ser independente na sua relatoria, e dizer que caminhamos sim por uma solução, e tenho certeza que a população de Guarulhos e a população do Portal Flora da Nova Bom Sucesso vai se orgulhar muito desta casa e desta comissão, porque iremos com certeza dar avanços significativos para que os responsáveis respondam de forma correta, com o peso da lei, por ter colocado em risco centenas de famílias. É isso que eu entendo, e é essa linha que iremos seguir enquanto a relatoria. Cuidar de vidas também é mostrar para essas empreiteiras que gastam e desviam bilhões, que Guarulhos nunca foi e nunca será uma terra de pessoas que farão o que bem entender e depois sairão ilesos. Na minha opinião, como o coordenador disse, há alguns indícios sérios, indícios que colocam em risco a vida das pessoas, e quando qualquer órgão, seja ele municipal, estadual, federal ou privado, coloque em risco a vida das pessoas, a gente tem que agir com a maior sensibilidade e responsabilidade para que essas pessoas respondam ao rigor da lei, se no caso da presidenta, no caso do relator e dos vereadores, no final, na conclusão, houver indícios suficientes para tal. Então, eu acho que foi muito interessante. Agradeço a oportunidade e saúdo mais uma vez a presidência dessa comissão, os vereadores e principalmente o Coronel Pires, o engenheiro Bruno e toda a sua equipe, que eu acompanhei todos os dias o trabalho deles na Defesa Civil durante a questão do Portal Flora, e não tenho nada que fale para desabonar o trabalho de Vossa Excelência, Coronel. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade, que Deus os abençoe e conduza para a melhor solução possível. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rafa Zamproni, pelas palavras. Só retificando, eu falei que há indícios, né, não indícios graves para a abertura de uma comissão de inquérito. Eu acredito, pela nossa experiência e pelo que eu vi no local, que há indícios sim. Mas aí o graves, aí acho que é um pouquinho exagerado. Tá? Era só essa questão. Muito obrigado. Eu, como presidente desta comissão, quero agradecer a todos, a vereadora Carol e os vereadores aqui presentes, Ramos da Padaria, Rafa Zamproni, o vereador Moreira,
gostaria de agradecer muito e dizer a você que nos assiste que nós somos uma Câmara, um Legislativo atuante, que nós estamos aqui cumprindo, numa plena sexta-feira, um trabalho profícuo em defesa de você, população, e em defesa. Nós, como vereadoras e vereadores, somos a voz do povo. Essa casa é a casa do povo. E nós estamos aqui em defesa da população, e nesse caso específico da Comissão Especial de Estudos, nós estamos defendendo os moradores de todo o condomínio, de todos os condomínios do Portal Flora, especificamente das 59 famílias do residencial Flamboyant. Eu agradeço muito a audiência. Todas as nossas palavras estão gravadas e serão arquivadas dentro do processo dessa comissão de estudos. Quero agradecer muito a todos os presentes, aos assessores do vereador a Cássio Portela, muito obrigada. Quero agradecer aos assessores do vereador Luiz da Sede, muito obrigada. Quero agradecer às assessoras da vereadora Genilda Bernardes, muito obrigada. Já agradeci, já nominei todos os vereadores que estão compondo essa mesa, né? Vereador Moreira, muito obrigada. Vereadora Carol Ribeiro, obrigada. Vereador Ramos da Padaria, muito obrigada. Vereador Rafa Zamproni, muito obrigada. Quero dizer que nós continuaremos trabalhando mais algumas semanas e o resultado dos nossos trabalhos serão apresentados até o dia 5 de agosto. Muito obrigada pela atenção e nossa oitiva, a próxima oitiva, vai ser, não nesta próxima sexta-feira, mas na outra sexta-feira, que nós estamos convidando, dia 23 de junho, que nós estaremos conversando, questionando, e nós vamos ter que nos preparar muito para as questões, para a empresa que tem até 5 anos para resolver todos os problemas e deixar em ordem qualquer problema que nós assim o indicar. As conclusões nós faremos posteriormente, mas eu acredito que elas serão muito boas, porque tem sido um coletivo muito atuante e todo trabalho sério dá bons resultados. Muito obrigada ao Coronel Valdir Pires, muito obrigada ao engenheiro Bruno, muito obrigada a você que nos assiste e até a próximo dia 23 de junho, sexta-feira, às 10 horas, aqui neste plenário. Agradeço também a todos os trabalhadores da Câmara, quem está a TV Câmara, agradeço também a quem está, o Paulo, que está lá em cima, agradeço a Carioca, que está aqui nos servindo água, agradeço aos fotógrafos, agradeço ao jornalista, muito obrigada e continuaremos trabalhando. Até o dia 23.